Boa noite, sejam todos e todas bem-vindas ao nosso percurso formativo. Nós nos encontramos da última vez para falar sobre a educação antirracista nas creches, né, com a professora Romilda, e viemos de um longo percurso, né, falando sobre esse tema, falamos sobre a inclusão na creche, e retomamos aqui agora comigo, né, para a gente dar sequência às temáticas pertinentes aí à creche, ao dia a dia dos educadores infantis. Então, sejam bem-vindos, você que está assistindo agora ao vivo, você que vai assistir depois, quem vai assistir em outro momento, de dia, de noite, né, são vários horários aí, então que sejam todos bem-vindos. A nossa temática hoje é os espaços na creche, os espaços de brincar na creche, e a nossa intenção é ampliar um pouquinho o nosso olhar sobre esses espaços de brincar na creche. Então, para a gente sair um pouco fora da caixinha, daquilo que a gente sabe, aquilo que a gente faz no dia a dia, e tentar juntos ampliar esse olhar e construir esse olhar sobre os espaços de brincar na creche, que é um tema tão presente, né, no dia a dia das escolas, porque é a nossa maior ferramenta, né, a maior forma de expressão da criança é o brincar, e o espaço nos diz muito sobre esse brincar, como que ele acontece nas nossas escolas, tá bom? Então, nós vamos projetar aqui a nossa tela. Quem está entrando agora, uma boa noite para vocês. E vamos lá. Então, a sequência da nossa formação continuada, que nós vamos aí ao longo da semana, né, quem for assistindo ao longo da semana, e a nossa temática Espaços do Brincar na Creche, ampliando o nosso olhar sobre essa temática. Então, qual que é o objetivo da nossa formação hoje? É reconhecer os espaços como promotores da aprendizagem, das interações e das brincadeiras na creche, e falar um pouquinho sobre as nossas intenções na organização desses espaços na educação infantil, né? Como que a gente organiza esses espaços, as nossas intenções, como que a gente pode olhar de uma forma diferente para a organização desses espaços. Então, para a gente começar a conversar, né, uma pergunta inicial. Quais são os espaços de do brincar para os nossos bebês e crianças na contemporaneidade, né? Hoje, onde que os nossos bebês e as nossas crianças, quando eles não estão conosco na creche, né, no espaço coletivo da educação infantil, onde que eles brincam? Quais são esses espaços? E aí, queria que vocês colocassem aqui no chat, né, para a gente fazer esse bate-bola aí, né, já que hoje estamos aqui ao vivo, então a gente consegue fazer esse bate-bola, né, que é tão importante também para a gente. Então, vão colocando aí, onde que vocês percebem que esses bebês e essas crianças hoje brincam, quais são esses espaços de brincar, se não a creche, né, quais os outros espaços destinados ao brincar para as crianças que vocês têm lá na escola. A Joyce colocou parque de areia e solar, acho que ela está falando em relação à escola, né? Eu estou perguntando em relação ao dia a dia deles. Eles não estão na creche, estão em casa. Aí eles brincam onde? Em quais espaços que eles brincam? A Denise colocou no shopping, a Mayara parquinho, sala de leitura, praças. E mais? Onde as crianças costumam brincar quando não estão conosco? Shopping com piscina de bolinha, parque de areia do bairro, nas ruas, nas praças, no quintal, quando tem, né, um quintal, parque do bairro, na rua mesmo. Que mais? Quais outros espaços? Em casa, na casa da avó, que costuma às vezes ser maior, né? A gente caminha para uma realidade de que a casa das avós costuma ser maior, né, do que a casa dos pais. A maioria no celular, a Lucilene colocou realmente, né, uma realidade.
computador, celular, em aniversários, né? Bem triste, tem criança que só brinca em aniversários, dentro de casa, garagem da casa, parquinho do bairro, e por aí vai, né? Acho que a grande maioria dos lugares que a gente pode pensar e que as nossas crianças brincam já foram colocados aqui, né? Então a gente percebe que os espaços de brincar eles estão ficando cada vez mais reduzidos, né? A gente vê aí a presença muito de prédios, né? De condomínios, nem sempre tem um lugar, né, adequado nesse condomínio para as crianças brincarem, as casas mais apertadas, os pais que se ausentam por muito tempo para trabalhar, né? E não tem esse tempo de qualidade com as crianças para brincar com eles, mesmo em um espaço mais reduzido em casa, né? O número de filhos tem reduzido muito, né? O número de filhos que as famílias brasileiras têm. Então, isso também não promove o brincar com irmãos, né? Eu, por exemplo, somos eu e mais 3. Então, a gente brincava quando criança, e você só juntando os irmãos já dá uma brincadeira, né? Hoje em dia, não são todas as famílias que têm irmãos, né? Tem famílias com 1, com 2, né? Ou com nenhum, ou que é mãe de pet, agora que está nessa moda, né? Então, a gente percebe que isso é um dificultador. A exposição precoce às telas, né, e excessiva, vocês colocaram aqui também, né, o quanto as crianças estão sendo expostas a telas, o quanto isso às vezes é uma forma de ocupar as crianças para os pais fazerem lá, né, outras coisas, e acaba deixando a criança ali na tela como se ela fosse ali uma babá, né, que fica com a criança enquanto os pais estão, né, fazendo outras coisas. E aí isso impede também essa aproximação desses pais para brincar mais diretamente com estas crianças, né, e com esses bebês. Infelizmente tem muito bebê, né, brincando com tela. O escasso contato com locais abertos, né, mesmo quem brinca no shopping, né, tem um parquinho dentro do shopping, é uma caixa fechada, né, a gente sai de casa, que é um quadrado fechado, a gente vai para um shopping, que é um lugar fechado. Então, os lugares abertos, é difícil os pais que levam, né, para esses espaços abertos com uma proposta, né, de fazer alguma coisa nesse espaço, explorar, caminhar, brincar de bola, né. Aqui em Hortolândia a gente tem alguns espaços, assim, públicos, né, parques, mas a gente percebe ainda que os pais não têm esse hábito, né, de usar, na grande maioria, pelo menos eu percebo, né, de usar esses espaços para que as crianças possam brincar, né? Essa é uma realidade. Então, tendo essa realidade como pano de fundo, né? Pais que brincam pouco com as crianças, que tem poucos lugares para isso, e cada vez mais a gente está vivendo mais fechado, né? Que os espaços abertos também não são tão visitados. Então, a gente tem poucos espaços, a gente pode concluir, né? Que hoje, considerando como era antigamente, e como está hoje, as crianças são limitadas, né, em relação aos espaços para o brincar, né, são poucos os espaços aí que as crianças têm para o brincar. E aí, agora sim, falando da escola, né, esses são os espaços que a gente listou aqui no dia a dia das crianças, nos lugares onde elas frequentam, né, a gente colocou aqui algumas possibilidades que a gente pensa que elas usem aí para brincar. E quando a gente fala sobre os espaços da escola, sobre o espaço do brincar na escola, quais os principais espaços que você conseguiria nomear aqui como espaços de brincar? E aí podem colocar aí no chat para nós que espaços são esses. Podem ir escrevendo aí quais são os espaços. A Cássia inaugurou aqui nossa resposta, colocou aqui. Deixa eu voltar aqui que já passou. A Sandra colocou solário, tanque de areia, brinquedoteca, parque, que mais? Campo, parque, sala multiuso, sala de vivência, solário, pátio, gramado, tanque de areia, parque, quadra.
pula-pula, biblioteca, cantinho de leitura, brinquedoteca, parede com azulejos para desenhar, parque de areia e pátio coberto, pomar, tanque de areia, playground, solário, grama, parque, novamente, acho que parque todo mundo tem, né? Sala de vivência, sala de leitura, pátio, no tapete com brinquedos, parque de areia, solário, embaixo do pé de abuticaba, a Isabel colocou, que legal, né? É bom ter um espaço assim para brincar. Gramado, né? Que bom também quem tem um gramadinho para brincar. A sala de aula, né? A sala de referência, como a gente costuma dizer, né? Também é um espaço de brincar. Brinquedoteca, aulas de estimulação, pátio gramado, morrinho de grama, bem legal. Espaço das árvores, né, que tá chamando aqui de floresta, né, quando eu estava na escola também chamava de floresta o espaço de árvores. Bosque, espaço bem arborizado, sala de referência, estação da imaginação, que legal. Parque sonoro, acho que é a EMEI São Sebastião, né, que tem o parque sonoro. Corredor, pátio, palco. Então, são lugares diversos. E por que são lugares diversos de brincar? Porque cada escola tem o seu espaço, né? As escolas, elas não são iguais em espaço, né? Cada uma foi feita de uma forma, algumas têm até um padrão, né, muito parecido, dependendo do projeto, mas elas têm espaço, mesmo sendo muito parecidas, quando a gente ocupa essa escola e vai pensar em como que a gente vai atender as crianças, né, efetivamente, e como que as crianças vão interagir com esse espaço, é que vai dizer, né, para que é cada espaço. É claro que o espaço do parque é muito já delimitado para brincar, né, o tanque de areia, aquilo que já vem ali na escola, já com essa finalidade visível, né, mas tem outros espaços na escola que não são visíveis e que às vezes a própria escola, né, pensou em um projeto, pensou em alguma proposta para organizar aquele espaço para que ele ficasse acessível para que as crianças pudessem brincar, né. Então, essa é um pouco da nossa conversa aqui, né, sobre os espaços de brincar na escola. E aí, quando a gente fala em brincar na escola, né, espaços na escola, não dá para a gente pensar nisso sem pensar nos eixos estruturantes da educação infantil, né, que são as brincadeiras e as interações. Então, o brincar, ela é a principal linguagem da criança, né, uma forma de comunicação da criança. A criança brinca desde sempre, né, é uma forma de se entender, uma forma de estar e viver no mundo. Então, o brincar faz parte da vida da criança, né? Então, por isso é o eixo que estrutura a educação infantil, que é a primeira etapa da educação básica, né? Então, esse é o primeiro eixo, que é o das brincadeiras, o brincar. E as interações, né? E aí, quando a gente fala de interação, a gente tem que pensar que as interações, elas só acontecem se tiver a criança com mais alguma coisa, né? Eu com alguma outra coisa, eu interajo com alguma coisa ou com alguém. Então, nessa perspectiva, as interações na creche, elas acontecem da criança com outra criança, da criança com o adulto, da criança com um grupo de crianças, da criança com os materiais e com os objetos que eu ofereço para ela, da criança com o ambiente, né? E aí a gente traduz esse ambiente para espaço, né? O espaço que a criança está, o espaço que está sendo oferecido para ela, né? Então, nessas relações é que ela aprende. Então, ela aprende através das brincadeiras e através das interações, né? E as interações, elas são muito importantes porque a criança, ela sabe aquilo que ela é a partir daquilo que ela não é. Ela se constitui, né, a sua própria identidade a partir dessas relações, né, que ela vai se entender como pessoa nesse mundo, né, quem sou eu, né, e a aquisição da linguagem, o desenvolvimento dela passa por essas interações, por aquilo que eu ofereço para ela, aquilo que eu ofereço para ela falando, aquilo que eu ofereço para ela interagindo, aquilo que eu ofereço para ela no ambiente, aquilo que eu ofereço de relação com as outras crianças, de relação com uma criança só, com um grupinho, com todas, com o ambiente, né, então
a qualidade dessas interações é que vai potencializar o desenvolvimento, né, integral dessas crianças. Então, por isso tão importante o brincar e as interações. Os espaços comunicam, né? Então, os espaços, eles não são ilesos. O espaço diz muito daquilo que a gente acha que é aquele grupo de crianças, né? Qual é a ideia que a gente tem de criança, qual a concepção que a gente tem de infância. Eu costumo dizer, e já disse em outras formações aqui, né, que antigamente as mães, elas embalavam as crianças, né, quando saía do hospital, na verdade, saía tudo embalado, parecendo um charutinho, né? E a gente achava que ia quebrar, que tinha que preservar, que não podia mexer, né? Que se ela ficasse solta ia, né, literalmente se soltar, né? E isso tinha a ver com a concepção que a gente tinha de criança. E aí, com o avanço da ciência, da pediatria, da psicologia, da neurociência, né, de todas as ciências aí que estudam o desenvolvimento humano, o desenvolvimento infantil, a gente entendeu que essa criança, ela é potente, né? Mesmo antes de nascer, dentro da barriga da mãe, ela consegue gravar sons, ela consegue criar memórias, né? E quando ela nasce, ela precisa desse movimento, dessa relação com o outro, do afeto, do olhar, do explorar todos os sentidos. E isso nem sempre foi assim, né? Nem sempre acreditou-se nisso. A gente acreditava numa criança frágil, que ainda viria a ser alguém, que não era alguém ainda, né? E a gente não acreditava nas potencialidades dessa criança como a gente acredita hoje, né? Pelo que a gente tem de desenvolvido aí de teorias, né? Sobre o desenvolvimento dos bebês e das crianças, né? Então, assim como a forma como a gente age com essa criança, a forma como a gente propõe uma brincadeira, né, uma vivência para ela, também o espaço diz para nós o que a gente acredita ser essa criança, né? A forma como a gente organiza, a forma como a gente recebe essas crianças, né, diz do que a gente acredita sobre elas, da potência que elas têm, né? E aí uma perguntinha, como essas relações acontecem, né? Como que a gente se relaciona com essa criança nesse espaço e como que são esses espaços para se viver, né? Conviver, é o espaço onde a criança vive, né? Ela passa a maior parte do tempo dela ali naquele espaço, né, da creche conosco. Deu uma desconfigurada aqui, ver se eu consigo ler, porque a gente baixa o arquivo e acaba desconfigurando. Então, por falar em espaço, qual a relação do espaço com o desenvolvimento dos bebês e das crianças? Então, vocês acham que esse espaço, além da visão que a gente tem de criança, ele tem alguma relação com o desenvolvimento desses bebês e dessas crianças? O que vocês acham aí? Coloquem aí. Acho que foi tá sem identificar, mas pelo nome eu já acho que já sei quem é. Minha visão hoje de uma criança é totalmente diferente. Hoje faria tudo diferente com a Mel, né, com a filha. A gente vai mudando, né? A gente se avalia e fala, nossa, se eu soubesse disso quando, né, meu filho era pequeno, se eu soubesse disso lá na primeira turma que eu peguei quando eu entrei na creche, né? Ai, tanta coisa errada que eu fiz, né? E não é o errado, na verdade é uma evolução, né? A gente vai aprendendo no dia a dia, no cotidiano, vai aprendendo que a gente vai estudando, né? E aí a gente vai mudando a nossa forma de agir, porque a gente já sabe algumas coisas que a gente antes não sabia. Então é um processo, né? Às vezes até se sente culpado, né, com os filhos, né? Por que eu fiz assim? Por que eu não fiz assado, né? Então estão colocando aqui já no chat. Sim, o espaço nos revela muito da criança como ela é. Coordenação motora, sensorial, imaginação, sim. Os espaços são preparados e pensados, pensando sempre no desenvolvimento da criança. Isso mesmo. Então, o espaço ele tem total relação com o desenvolvimento da criança. Se ele é um dos elementos que estruturam a educação infantil, né, porque ele está lá dentro das interações, então ele é fundamental, né, a forma como organiza é fundamental para o desenvolvimento das crianças. E aí, quando a gente fala deste espaço, se a gente for procurar lá no dicionário, e aí eu procurei lá no dicionário online, no DICIL, né, tá aí a referência, a gente vai encontrar que o espaço é um substantivo masculino
E aí, se a gente for ligar a astronomia, é a região localizada além do sistema solar e da atmosfera terrestre. Extensão limitada, lugar, exemplo, não tinha espaço para sentar. Extensão indefinida que contém e envolve todos os seres e objetos. Então, essas aí são algumas definições aí, né, do que é o espaço. Mas para nós, o espaço, ele vai muito além dessa definição, porque ele não é só um lugar. A gente acredita que ele é um potencial para o desenvolvimento dos bebês e das crianças, então ele passa a não ser só mais um lugar, uma dimensão, uma superfície, uma extensão, né? Ele vai para além desse significado, né? E aí, se a gente olhar lá no nosso currículo municipal, Integra Saberes, a gente vai encontrar o espaço como um segundo educador, né? Ou terceiro, quarto, quinto educador, né? Dependendo da quantidade de educadores que tem na sua sala. Então, imagine, é você e mais um, ele é o terceiro educador. É você e mais dois, então ele é o quarto educador, né? Então, ele faz aí esse comparativo, essa é uma definição que já vem já há um bom tempo, não é uma definição do currículo, mas o currículo traz, né, à luz essa definição do espaço como um educador potente. Então, se a gente é um educador e a gente contribui muito, né, para o desenvolvimento dos bebês e das crianças, a gente traz propostas para que eles se desenvolvam, o espaço também, né, ele vai contribuir muito, e aí essa definição de que ele é um segundo educador. E aí lá a gente encontra, assim, um elemento fundamental na promoção das aprendizagens e desenvolvimento dos bebês e das crianças, pois a forma como ele está organizado poderá facilitar ou impedir determinadas aprendizagens, né? Então, olha como que ele é revelador. Dependendo da forma como eu dispuser o espaço, os materiais, né, a forma como eu organizo ele, vai dizer se eu estou ampliando as possibilidades das crianças, se eu estou oferecendo, né, várias aprendizagens para elas, ou se eu estou limitando isso nelas, né? Então, a gente precisa olhar para o espaço dessa forma. Se ele é um segundo educador, como que esse educador está educando, né? Como que esse espaço está educando? E aí, espaço, no geral da escola, né? A gente tem a nossa sala de referência, a gente não fala sala de aula, a gente fala sala de referência, porque a gente acredita que todos os espaços, eles são potentes de aprendizagem. Quando a gente fala sala de aula, dá a impressão que só aquilo que a aprendizagem acontece só na sala, né? E não nos demais espaços da escola. Então, a gente está colocando aqui como segundo educador e pensando nas várias possibilidades que a escola tem, né? Para esse brincar da criança, para essa interação, né? E esse desenvolvimento integral. Aqui no chat, cada cantinho, a criança vai utilizar sua imaginação com o que lhe é oferecido. Exemplo, pecinhas de encaixe, massa de modelar. Brincar ajuda bastante na coordenação motora fina e grossa e no movimento de pinça. O que as crianças mais gostam é o parquinho. Então, tem aí várias possibilidades do brincar, né? A Joyce colocou só da criança estar longe da tela, ela desenvolve melhor. O brincar dela é com objetivo e ela age com segurança e interage com os objetos. É verdade, né? Qualquer coisa assim, nesse sentido de que a gente oferece o mínimo de brinquedo que seja, né? É muito melhor do que a criança ficar exposta à tela, né? As interações com o adulto é muito importante, com as crianças é importante, não precisa necessariamente ter um brinquedo, né? Mas a tela em si, ela prejudica muito essas interações e essas brincadeiras, essas situações reais, né, de brincar. A organização dos espaços, então, eles revelam as nossas concepções, né? Se é um lugar pelado, tá sempre pelado, sem nada, que eu quero limitar, porque eu não quero ter trabalho, porque eu não quero que as crianças peguem nada, né? Vai dizer que eu acredito numa concepção de infância e de criança, né? Se eu organizo, trago coisas diferentes, trago novidades, deixo esse espaço de uma forma atraente para as crianças, né? Durante as propostas que eu vou levar, mostra uma outra concepção, né? São elementos necessários para a aprendizagem e o desenvolvimento das crianças. Então, o espaço, ele não é o lugar estático, não é um mero cenário, né? Na educação infantil, ele não é um terceiro plano, né? Ele está junto ali
e ele precisa ser olhado, né? São elementos necessários para a aprendizagem e o desenvolvimento das crianças. E vai comunicar algo a quem o vê ou a quem com ele se relaciona, né? Quem entra no espaço e olha as crianças brincando, vai ter uma ideia do que a gente, né, pensa sobre criança, sobre desenvolvimento, e quem está brincando também, né? Vai comunicar para que é aquilo, o que é aquilo, para onde vai, né? O espaço comunica para quem nele olha, né? Para quem ele olha. E aí a gente tem os espaços e os tempos, né? O nosso currículo, ele fala bastante sobre espaços e tempos, né? Na creche, na educação infantil, né? No geral. E aí, quando a gente fala de espaços e tempos, a gente está pensando nas experiências das crianças, né? Desde os bebês, né? Na creche, a intencionalidade que a gente tem, né? E o desenvolvimento delas, né? O desenvolvimento integral. Então, que experiência que a gente vai promover para essas crianças? Qual a nossa intenção? O que a gente quer? O que elas vão desenvolver com isso que eu organizei, né? Com esse espaço-tempo que eu organizei. E pensando que tempo, que a gente vai falar um pouquinho sobre isso, o tempo nosso e o tempo da criança são tempos diferentes, né? O nosso tempo é um tempo cronológico, um tempo uma rotina que eu sei que é rígida, né? Uma rotina que precisa acontecer, precisa fluir, porque senão a gente não consegue dar conta, né? Dos espaços e turmas na creche, né? O mais cronometrado. Para a criança é sempre dar mais um tempinho, dar mais um pouquinho, né? É o tempo do agora eu era, né? Como diz a música do Chico Buarque, agora eu era o herói, é um tempo que já foi, mas né? É o tempo do brincar. Então, esse tempo do brincar, da experiência da criança, ele não é rígido como o nosso. Ele é um tempo mais fluido, né? Um tempo que é mais demorado, é um tempo de mais qualidade para aquilo que ela quer desenvolver, né? Diferente do tempo nosso, né? Do tempo cronológico. E aí a Maria da Graça Souza Orne, que é uma grande pesquisadora da educação infantil, ela traz para a gente esse trecho que diz: o modo como o espaço é organizado, se ele for desafiador ou possibilitar trocas entre os pares, por exemplo, será constitutivo de interação e brincadeira. Então, nós falamos lá que os dois principais eixos, né, que estruturam a educação infantil são as brincadeiras e as interações. Então, se eu organizo esse espaço de forma desafiadora, né, que traga propostas que as crianças se interessem por elas, que elas possam agir sobre aqueles brinquedos, sobre aqueles objetos, que possa ter trocas entre elas, eu vou estar promovendo a interação e a brincadeira. Eu vou estar promovendo esses dois eixos importantes, né, da educação infantil, importantes e inegociáveis, né? São os dois eixos que estruturam a educação infantil. E aí, se eu organizo esses dois eixos das interações e das brincadeiras, se eu oportunizo, né, a organização desses espaços de forma que a interação e a brincadeira esteja ali presente, eu vou também oportunizar aprendizagens significativas, né, contextos significativos para as crianças, né, demarcando também com as intencionalidades pedagógicas, como as intencionalidades pedagógicas devem acontecer. Então, aí a importância dessa organização do espaço, né, pensando nas interações e nas brincadeiras. Deu tudo umas desconfiguradas, estão vendo que os bichinhos tudo em cima da linha, mas vamos lá, a hora que a gente baixa, que tem a surpresa, né, que tá tudo certinho, ele remonta. Ao organizar o espaço da escola, nós indiretamente interferimos nas vivências das crianças, pois somos responsáveis por oferecer materiais diversificados, e quando a gente fala materiais diversificados, não precisa ser necessariamente comprados, né? Diversificar as experiências das crianças. A gente tem aí vários indícios, né, várias pesquisas já, que dizem que os materiais não estruturados ou de largo alcance, eles têm um potencial muito grande para as crianças, porque eles não trazem aquilo pronto, eles trazem desafios e as crianças conseguem agir sobre eles, né? Então, o brinquedo ideal é aquele que não vem pronto, que não diz para a criança como que vai se brincar, naquele pronto que a boneca que é só eu pegar e balançar, porque ela já é a boneca, ela já tem boca, ela já tem olho, né, ela já me dá a ideia de que é para brincar de boneca, né? Mas os materiais que dão oportunidade para as crianças de interagir com eles e dar novos sentidos e significados para eles.
né? Esses são os materiais mais potentes. Não que eu não tenha que ter esses outros, eu tenho que ter bonecas? Tem que ter bonecas, eu tenho que ter carrinhos, né? Eu tenho que ter jogos, mas é de extrema importância que as crianças possam ter acesso também a esses materiais não estruturados ou de largo alcance, né? Eles gostam muito. Pois somos responsáveis por oferecer os materiais diversificados, apresentar cada material que trazemos para a sala, colocá-los na altura das mãos e dos olhos das crianças, organizar sua forma de exposição, combinar com as crianças as regras de uso e os cuidados dos materiais, organizar a mobília, ou seja, é no espaço planejado e organizado que nós adultos, que as crianças realizam suas atividades, entendendo por atividade o agir das crianças que responde às suas necessidades em conhecer e aprender, e que por isso provoca sempre o envolvimento de corpo, mente e emoção. Então, quando a gente fala de atividade na educação infantil, tem um grande engano às vezes. A gente pensa que a atividade é só aquela folhinha que eu dei para a criança. Atividade é algo palpável que eu posso apresentar. Atividade é eu dar uma massinha, ela vai modelar e aí a atividade, né? Mas não, as atividades na educação infantil, elas acontecem a todo momento e vai depender desse agir das crianças sobre as coisas, né? Essa forma de aprender dela, os interesses que ela tem de aprender, de conhecer, né? Então, por isso que a gente fala vivências e não atividades. Vivências, experiências que a gente oportuniza para essas crianças. Tem aqui no chat uma contribuição. Uma coisa que tenho percebido é que as crianças da creche não sabem exatamente fazer o faz de conta com os brinquedos. Por exemplo, quando damos panelinhas, são só alguns que brincam de fazer papá. Né? Infelizmente, as crianças às vezes perdem muito cedo, né? Ou às vezes enrijecem muito essa questão do brincar do faz de conta. Eu sempre gosto de usar um exemplo de uma vez numa escola de creche, né, que eu fui, e eu estava brincando com um urso, balançando, né, fazendo de conta que era o bebê, as crianças estavam brincando, eu aproximei da brincadeira delas e fui balançar o urso. E aí uma criança falou para mim, não é o seu filhinho, não é uma boneca, isso é um urso, né? Trazendo para a realidade, quando deveria ser o contrário, quando a criança deveria levar a gente para o brincar, né? Para o sonhar, para o imaginar, para o faz de conta, né? E aí a gente precisa ver também a idade dessas crianças. Isso acontece? Acontece, né? Criança que não consegue fantasiar, porque ela não tem experiências de brincar, né? E às vezes só na creche mesmo que ela vai ter essa experiência do faz de conta, né? Dessa brincadeira. E também depende da idade que a criança tem. Às vezes é uma criança que está ainda nesse experimentar das propriedades dos objetos, né? Os bebês fazem muito isso, de experimentar as possibilidades, de encaixar, de empilhar, né? De perceber no tato aquilo, como que eu pego, como que eu arremesso, para que eu posso fazer com aquilo, né? Então, eles vão primeiro nesse conhecimento dos objetos, as propriedades do objeto, o que eu faço com ele, onde que ele encaixa, o que eu faço, como que eu arremesso, se eu uso isso para alcançar uma outra coisa, e depois eles vão ampliando esse brincar, né? Quando chega lá o jogo simbólico, né, ele vai começar, as crianças vão começar a usar a fantasia, né? Olhar para aquele objeto e vê-lo, transformá-lo em outra coisa, né? No brincar, no faz de conta. E por isso é importante a gente brincar muito com as crianças, né? Para despertar isso nessas crianças que às vezes não têm isso, como a gente colocou lá no começo, não tem esses espaços de brincadeira em casa, né? E às vezes não aprenderam a brincar. O essencial é olho no olho, isso mesmo, né? Em casa, às vezes os pais ficam no celular e não olham para a criança. É verdade. Na creche hoje, uma criança sentou comigo, olhou nos meus olhos e conversamos, rimos. E isso faz toda a diferença, né, Joyce? Isso é muito importante. Como que o nosso papel é super importante na creche, né? Aquilo que falta lá em casa, a gente acaba trazendo, né? A criança acaba tendo a única oportunidade na creche, né? Na escola, com a gente. Isso é muito triste, né? Como que os pais têm se afastado das crianças por conta disso. A interação, também tem alguns comentários aqui, é verdade, não é só colocar lá o brinquedo, né? E não interagir com a criança, não sentar junto, não observar aquilo que ela está falando, aquilo que ela está descobrindo com aquela brincadeira, né? Isso é super importante também.
E aí, continuando lá o espaço como segundo educador, né? Já que ele é tão potente assim, esse espaço, né? Quando eu organizo esses objetos, esses materiais de uma forma que as crianças possam, né, interagir de forma significativa, aprender de forma significativa com esse espaço, com esses materiais. Como encontrar no espaço oportunidade para favorecer a aprendizagem e o desenvolvimento dos bebês e crianças bem pequenas, né? Como que a gente pode usar esse espaço ao nosso favor? Quais são os reais espaços de aprendizagem das crianças na creche? Então, quando é que a criança aprende na creche? Né? A gente está falando de espaços que são o segundo educador, o espaço que ensina, né? Espaço que a criança aprende e se desenvolve. Mas de que espaço que a gente está falando? Elas gostam muito do parque? Elas gostam, mas tem outros espaços na escola que são espaços favoráveis para a aprendizagem, né? São espaços reais de brincar, são espaços que eu posso usar, que eu não tinha pensado antes, para essa criança brincar. E aí, para a gente falar um pouquinho disso, eu trouxe a história da Ana Maria Machado, com ilustrações do Nelson Cruz, da editora Salamandra. É um livro premiado, né? Em 2002 ele foi altamente recomendado pela Fundação Nacional do Livro Infantil e Juvenil. E em 2002 ele recebeu também um prêmio, né? E é altamente recomendável e por isso recomendado, e por isso também ele faz parte do acervo do programa PNBE, né? Ele veio em 2008, então as escolas mais antigas, né, com inauguração mais anterior, né, vão ter provavelmente esse livro no acervo de vocês. Esse eu peguei de uma escola, tá? É de uma escola nossa, então possivelmente algumas escolas tenham também. Mas a ideia de trazer esse livro não é para a gente pensar em como ler para as crianças. Eu trouxe para a gente discutir um pouquinho sobre a questão do brincar, do espaço, né? Da forma como a gente pode organizar os espaços para as crianças brincarem, tá bom? Eu vou parar aqui de transmitir, só não sei como que faz, Júnior, para eu poder mostrar o livro. Parecer só eu. Isso. Aí já a gente volta lá para a apresentação. Então vamos lá. Eu não vou contar essa história, eu vou ler essa história, mas eu não podia deixar de trazer uma música para apresentar a história, né? Afinal de contas, é uma história. Então vamos lá. Estou aqui com meu meia-lua. Facinho de tocar, né? Fica aí uma dica para as propostas, né? Para contação de história, para qualquer outra brincadeira, né? Que vocês queiram aí um instrumento, esse é um dos mais facinhos de tocar, né? Eu, por exemplo, não sei tocar, eu só arrisco e dou umas batidinhas, né? Mas vamos lá. Conta uma história pra mim. Conta uma história pra mim. Uma história que tenha começo, meio e fim. Conta sem demora pra botar pra fora tudo. Tim por tim. Tim por tim. Tim por tim. E a nossa história já vai começar. E a história que eu trouxe para vocês se chama Dia de Chuva. Quem escreveu essa história se chama Ana Maria Machado. E quem desenhou essa história é o Nelson Cruz. E a editora é a Salamandra. Dia de chuva. Guido, veja só,
falou a mãe. Henrique e Isadora vieram brincar com você. Mas vocês não podem ir lá fora. Vai chover. Eles ouviram o trovão, cabrum, e viram as nuvens escuras. Depois começaram os pingos de chuva. Tip, top, tip, top, tip. As crianças cansaram de ver a corrida das gotas na vidraça. Então, viajaram com os amigos nas costas dos elefantes. Foram para uma cabana na floresta. Depois, fizeram uma caravana de carroças. Atravessaram um abismo numa ponte perigosa. Tiveram que se esconder atrás das pedras para se defender das feras. Reparem na fera. Navegaram num navio mágico entre ataques de piratas e jacarés. Depois foram descansar e dormiram na caverna dos ursos. Quando a mãe de Henrique chegou, ela disse: Que pena que eles não puderam ir a lugar nenhum por causa da chuva. Os três deram uma risada e as mães não sabiam por quê. E fim. Vitória, Vitória. Assim termina essa história, que entrou por uma porta, saiu pela janela. Quem quiser, que fique com ela. E essa foi então a história Dia de Chuva, da Ana Maria Machado. Espero que vocês tenham conseguido ver aí as imagens, né? Nós não projetamos aqui por conta do uso da imagem, né? Do uso autoral, né? Do livro, e respeitando os direitos autorais. Então, a gente leu a história e mostrou o livro para vocês, que muitas escolas têm
devem ter, né, aí para usar. Mas espero que vocês tenham conseguido ver as imagens para a gente poder conversar um pouquinho sobre elas, né, porque elas que vão orientar um pouquinho aí a nossa conversa. Então, eu vou projetar aqui novamente a tela. E aí a gente vai conversar um pouquinho sobre essa história, né? Então, uma leitura para nos acolher, porque as histórias, elas sempre nos acolhem, né? É sempre bom ouvir uma história, mas também com a intenção de refletir um pouquinho sobre ela, né? Ela nos convida a algumas coisas, a gente pensar na escola, no nosso papel, no espaço e no brincar. E aí eu listei algumas coisas que a gente pode conversar a respeito, né, dessa história, fazendo esse paralelo aí com o tema da nossa formação. Então, a história, ela nos convida a observar a ideia de criança que a história apresenta, né? A criança, durante toda a história, ela é protagonista. Então, era um dia de chuva, as crianças não podiam sair, né, de casa, e as crianças inventam aventuras pela casa, né? Elas brincam sem sair de casa. E aí elas que são os protagonistas principais dessa história, né? O personagem principal. Nos convida a realizar o exercício de deslocar o nosso olhar do adulto, né? O nosso olhar de adulto para as coisas. Então, a mãe, quando chega, fala: nossa, coitados, não puderam brincar de nada, não puderam sair de casa, né, ir para lugar nenhum. E, na verdade, eles foram para muitos lugares, né? Eles brincaram de muitas coisas. E isso tudo através da fantasia, né, do faz de conta. Então, a história não traz uma perspectiva do olhar do adulto, mas uma perspectiva do olhar da criança. Nos convida também a encontrar possibilidades onde a gente não vê, né? Então, quando a gente fala de espaço na escola, a criança sempre acha um jeitinho de brincar com alguma coisa, de brincar em algum lugar com alguma coisa, um lugar que a gente não tinha pensado, um lugar do parque que ninguém foi, e aí uma criança vai lá e começa a explorar alguma coisa, os outros vão atrás. Uma formiguinha que está passando ali, uma joaninha, né? Ela tem esse olhar minucioso que nós adultos às vezes não temos, né? Então a gente precisa estar atento com o nosso olhar, porque a criança nos mostra isso em relação ao espaço, né? As possibilidades de brincar e as possibilidades de espaço, onde a gente não vê. Assim como as crianças viram na história, né? As várias possibilidades. Então, a mesa vira o barco, o gato vira o monstro. E o legal dessa história é que não mostra aquilo que as crianças estão narrando. Propositalmente, o ilustrador mostra o lugar mesmo. E a gente é que faz esse exercício de imaginar aquilo que as crianças estão narrando, né? Pensar espaços, tempos e propostas com um olhar de criança, né? Se a criança fosse brincar aqui, do que ela brincaria? Se eu trouxer um material lá que eu achei, né, que não oferece risco, mas que dá para fazer um monte de coisa, o que você vai fazer com isso? Né? Pensar da forma como uma criança pensaria. Afinar o olhar para a potência do brincar e do imaginar. Né? Como é potente o brincar e o imaginar das crianças, a gente precisa dar visão a isso, né? Afinar o nosso olhar para estar atento a isso. E como pensamos e organizamos os espaços de brincar. Então, se a gente afina o nosso olhar para pensar como que as crianças brincam, como que elas imaginam, como que elas fantasiam, a gente vai ficando mais craque em selecionar aquilo que a gente oferece para elas, né? E a forma como a gente intervém também na brincadeira dela, no sentido de participar, né? De aguçar, né? De não quebrar a brincadeira, mas dar suporte para a brincadeira acontecer, né? Quando a criança traz uma novidade, né? De levar isso à frente para que ela possa ser instigada, né? A investigar mais sobre aquilo que ela está fazendo, sobre aquele objeto que ela está agindo, aquilo que ela conseguiu pôr um dentro do outro, né? E aí varia dependendo a idade da criança, né? A proposta que a gente tem para aquele espaço, né? Para aquela intencionalidade. E aí tem um grande autor chamado Bakhtin, né? Um filósofo, que ele defende que o eu, ele só se constrói na relação com o outro. Então, eu só sou eu porque tenho outro, e pelo outro eu sei quem sou eu, né? A gente falou disso lá no início da nossa formação.
Então, ele defende essa ideia e aí ele coloca que o olhar e a presença do outro nos acabam e nos dão contorno, né? A gente é o que a gente acabam no sentido de definir quem a gente é, né? Eu gosto muito daquela perspectiva da criança pequenininha, quando está de frente para o espelho, e a gente coloca um chapéu na cabeça dela, e ela vai no espelho pegar o chapéu, né? Isso faz parte dessa constituição dela, de quem ela é, quem sou eu, quem é o outro, né? Esse reflexo no espelho. Então, isso é muito bacana da gente ver, nessas relações que a criança estabelece na escola, de como que ela se vê, né? Uma pessoa, um sujeito, como que ela se constitui, né? No mundo. E aí a gente traz também essas duas reflexões, que o espaço da creche devem ser desenhados para promover encontros e interações, né? Então, ter espelhos na altura dos bebês, para que eles possam ter a percepção deles e do outro, né? Lugares de aconchego, para que eles possam entrar, uma toquinha, um quadradinho, aqueles nichos, né, que a gente recebeu nas creches, que tem aquele quadradinho de madeira, dá para entrar e sair, né, para os bebês entrarem e saírem, eles gostam muito dessa perspectiva. Áreas abertas para brincar, né, e coletivo. O espaço favorece a descoberta da própria identidade através do contato com os pares, né, como a gente falou lá no começo, através das interações. No brincar livre na creche, a criança subverte o uso tradicional dos objetos, né? Então, quando a gente falava lá da exploração dos objetos, então um balde vira capacete, uma caixa vira um barco, espaços flexíveis e materiais não estruturados dão vazão a essa dimensão, né? Que ele coloca como dimensão carnavalesca, né? Falando de fantasia, carnavalesca do brincar, onde a criança ressignifica o mundo adulto, né? Ela dá outro sentido para o mundo adulto. E aí a gente pode pensar em espaços fixos ou móveis para brincar, né? A gente sabe que um dos espaços de brincar é a própria sala de referência da criança, e eles não têm, às vezes a gente não tem um espaço suficiente para deixar montado, é claro, porque é o mesmo espaço que as crianças vão usar para o sono, né, para o repouso, para a roda. Então, é um espaço que normalmente é flexível, né? Eu monto ali uma proposta, depois eu desmonto, né? Guardo aquele brinquedo, aquele material que eu disponibilizei para as crianças, né? Salvo as escolas que têm um espaço maior, que às vezes deixam alguma coisa lá de interação, né? Num espaço que não vai atrapalhar as demais propostas, mas a gente pode fazer essa flexibilização, né? Ora eu monto, ora eu desmonto, né? Gosto muito de prendedores, retalhos e tampinhas, sim, são ótimos, né? As crianças gostam muito e traz várias possibilidades. Quanto mais a gente incrementa com outros materiais, mais a criança vai fazendo descobertas, né? Se eu coloco paninhos e coloco bonecas, por exemplo, né? Ela faz roupinha, põe de roupinha, ela faz de naninha, pendura no varal, né? Se a gente esticar ali uma cordinha, então a gente pode colocar intenções, né, em espaços já pensados para a forma como ela vai interagir com essa proposta, né? E aí, falando em espaços físicos ou móveis, o que a gente precisa pensar? Tanto se for fixo quanto se for móvel. Garantir que os bebês possam se movimentar, né, e as crianças, porque nessa fase que eles estão, o movimento é tudo, né, eles estão no ápice do desenvolvimento motor, então eles precisam ter espaço para se locomover. Precisa proporcionar desafios com movimentos que eles ainda não conseguem dominar, não conseguem coordenar. Por exemplo, o minigrupo, quando a gente vai para o refeitório, para qualquer outro espaço, né, quando há um deslocamento, é comum que o educador vá de costas, né, de frente para a criança, para ver se ninguém vai tropeçar, se ninguém vai bater, né, e vai tipo a galinha com os pintinhos ali, né, porque facilmente eles tropeçam, eles trombam com alguma coisa, né, vai olhar para trás e tromba no outro, ou num pilar, em alguma coisa que tem ali pelo caminho. Porque eles estão nessa fase de transpor objetos, obstáculos, né? Então, as propostas, elas podem ser pensadas nesse sentido, né? Não limitar o movimento, mas também apoiar para que elas possam evoluir nesse transpor objetos, né? Transpor obstáculos, porque ela está nessa fase motora. Permitam novos movimentos dentro de um contexto mais amplo, não só no circuito motor. Então, é muito comum a gente fazer circuitos.
Então, eu vou montar lá no espaço externo um circuito com cone, bambolê, o banco passa por cima, passa por baixo. Mas também a gente precisa pensar que os contextos podem ser organizados, né, os contextos de brincadeira, de forma que ele já tem essa perspectiva do passar por cima, por baixo, sem que seja um circuito, mas a própria brincadeira prevê isso, né? Para brincar, ele vai ter que articular esses movimentos de que ele precisa. Não precisa ser necessariamente uma fila que todo mundo faz a mesma coisa ao mesmo tempo, mas pode ser um lugar que eu organizei em que esse movimento vai ser necessário, né, nessa brincadeira, nessa vivência. Precisa instigar a brincadeira e a exploração. Então, aquilo que eu trouxe vai fazer com que as crianças investiguem ali aquele objeto, usem de diversas formas, né? Ajam sobre ele, brinquem, explorem, né, as suas características, o que eu faço com ele, né? Ela traz essa possibilidade. Não restringir a disponibilidade dos objetos e brinquedos a plásticos, né? A gente vive num tempo em que os plásticos estão dominando o mundo, né? Na minha infância, eu lembro, não sei se na de vocês, né? Quem é aí 40 a mais, a gente não tinha litro plástico de óleo, não tinha garrafa PET, os refrigerantes eram de vidro, né? Garrafa de vidro. Litro de óleo era na lata, né? Que a gente até abria. O meu avô, que era um grande fazedor de coisas, ele abria e fazia um caneco com aquela lata de óleo, fazia até emenda para telha, que estava com goteira, abria e colocava no telhado, né? Para evitar a goteira. Então, a gente tinha outros materiais, né? E com a vinda do plástico, parece que tudo se tornou plástico, né? Tudo é plástico. Então, quando a gente for organizar as brincadeiras, trazer também materiais que têm outras possibilidades, que sejam feitos de outras coisas, né? Então, por exemplo, lá no parque, a gente pode levar caixotes de madeira, né? A gente pode levar colheres que sejam de metal, que não seja plástico, que não seja aquele baldinho de sempre de plástico, a colher de plástico, tudo muito plástico, né? E aí, o contato da criança com esse material. Então, quando eu vario isso, né? Eu trago mais possibilidades táteis para a criança e de exploração, né, de outros materiais que não sejam só plásticos. Amplia o conhecimento dos objetos culturais e suas propriedades, né? Eu posso trazer também coisas do cotidiano que as crianças não conhecem, para que elas possam conversar sobre, para que elas possam interagir sobre aquilo, né? As crianças estão inaugurando o mundo. Muitas coisas elas não conhecem. Às vezes uma coisa diferente, inusitada, que não traga risco, é claro, para as crianças, que seja um objeto cultural, né? É muito importante que a gente traga isso para as crianças manusearem, para elas manipularem, elas brincarem, para falar sobre o que parece, para que serve, né? Os pequenininhos lá do maternal já conseguem falar. Do minigrupo, eles estão começando agora no segundo semestre, né? No começo do ano, a gente percebe que eles estão desenvolvendo a linguagem, o vocabulário, ampliando, e agora no segundo semestre a gente percebe que eles dão uma arrancada, né? E a tendência agora é, cada vez mais, eles irem ampliando aí a linguagem oral, né? De conseguir formar frases, falar o que quer, né? Se expressar. É claro que criança tem criança que chega um pouco mais desenvolvido nesse quesito na creche, né? Porque é mais estimulado, tem criança que menos, mas em geral na creche, no segundo semestre, eles dão essa guinada, né? Eles dão essa guinada aí. Incentivar o brincar livre, permitindo que o bebê ou a criança experimente, erre e descubra os seus limites, né? Então, a gente está falando de espaços fechados, espaços abertos, então, possibilitar esse brincar livre, né? Que eu não estou ali conduzindo sempre, mas a criança pode brincar de forma mais livre. Oferecer brinquedos e objetos que estimulem a exploração sensorial, motora, cognitiva, e aí pensando na faixa etária que essa criança tem, né? Então, com o maternal, eu consigo trazer muitas brincadeiras de faz de conta, eu consigo trazer objetos para eles brincarem, né, com faz de conta, eu consigo trazer fantasias. Os bebês, eu vou trabalhar mais uma exploração desses objetos, né? Uma interação com esses objetos, né? Para que ele possa rolar, empilhar, conhecer as propriedades desses objetos. Quando os maiorzinhos eu já consigo formular uma brincadeira mais elaborada de faz de conta, né? Então aí eles vão ampliando essas possibilidades. Use brincadeiras que envolvam contato físico, voz, expressão facial, para favorecer a relação afetiva, né? Isso é muito importante, a gente tem falado bastante aqui. Nós falamos tanto ano passado quanto esse ano também do quão importante é a nossa voz,
a nossa expressão facial para as crianças, porque ela diz muito e ela fortalece esse vínculo com a criança, né? Então, a criança, ela não faz uma leitura só do que a gente fala, ela faz uma leitura do nosso rosto todo, da nossa ação toda, ela faz uma leitura do contexto. E as brincadeiras, elas são muito importantes nesse sentido, né? Uma brincadeira de uma música que no final tem uma expressão de bravo, uma música que no final tem uma expressão de feliz, que tem uma gargalhada, que eu faço uma careta, né? Tudo isso é importante e fortalece, estreita esse vínculo nosso com os bebês e as crianças. Deixa eu olhar um pouquinho aqui para o chat. Estão falando sobre sacolas plásticas e bexigas, né? Isso é realmente, né? A gente já fez em outros contextos aí, mas a gente sabe que é perigoso, né? Que não é, as normas, né, não nos permitem que a gente cause um certo risco. Então, pensar um pouco nos materiais. E aí tem aqui depois, colocando negócio de que sabe dos riscos, já não seria mais viável usar esses materiais e substituir por outros. Na minha sala, eles viraram as caixas pequenas de madeira da brinquedoteca de cabeça para baixo e foram intercalando uma após a outra, criando um circuito. E todos começaram a andar em cima. Olha só que fantástico, né? É parecido com aquela ideia que eu já disse aqui em outras formações, vocês vão lembrar, né? Do menino na creche que eu estava como coordenadora, né, da rede, e que as crianças estavam brincando mais de motoca, já tinham cansado, e colocou uma motoca, ele foi, achou outra motoca, colocou a roda da motoca encaixada na traseira da outra. E subiu na primeira e pedalou e viu que ela acompanhava, e foi fazendo o trem de motocas, né? Então, eles falam, olha que descoberta, né? Eu descobri que uma encaixa na outra, que se eu pedalar uma, puxa a outra. Tem até vários conceitos envolvidos, né, nessa brincadeira. É claro, a gente não vai conceituar, mas ele está experimentando esses conceitos brincando, né, daquilo que é possível fazer. E a partir dessa descoberta, ele faz novas, né, assim como as caixas ali, né. Então, são dicas para a gente saber como organizar para brincar. Então, se eles gostam de caixas para fazer isso, né, que outro material eu posso trazer que eles possam andar em cima, né, que eles possam organizar dessa forma. E às vezes a gente nem pensou nessa possibilidade e eles invertem, né, dão um novo, subvertem, né, na verdade, eles usam para uma outra finalidade e a brincadeira torna-se muito mais atrativa para eles do que aquilo que a gente tinha pensado inicialmente. A Adriana colocou que lá no José Tenório nós fizemos um apanhado de utensílios de cozinha. Levamos de casa colher de pau, panelas, escumadeiras. Eles amam brincar no parque com essas coisas, com certeza, né? Eles gostam muito. Não é à toa que em casa, né? Os bebês começam a engatinhar, já vão para o armário da mãe, derruba tudo ali no chão e começa a fazer o seu processo investigativo, né? Começa ali a ver as propriedades dos materiais, que som que faz, o que encaixa no que, né? Tem um vídeo que circula, né, por aí, que diz a mãe falando, né, para uma outra, eu encomendei pela internet um desorganizador de armário. Levou 9 meses para chegar, mas funciona direitinho. Né? Quem que é esse desorganizador de armário, né? São os bebês, eles adoram desorganizar os armários para entender as propriedades desse objeto, né? E até a partir do próprio corpo, né? Cabe a minha mão dentro? Cabe eu dentro desse objeto? Né? Quem nunca comprou algum presente para uma criança quando viu que ela está dentro da caixa? Porque ela quer ver quando ela cabe dentro desse espaço, né? E por isso o gosto também por cabaninhas, por lugares fechados, cubo de entrar, né? Porque eles gostam de explorar essas possibilidades. Então, é bem bacana. Que mais que tem aqui no chat? Eu morava na casa da minha avó, lá tinha uma rampa, e eu e minha irmã colocava papelão na rampa, colocava meia e escorregava, era muito legal. Quem nunca, né? Escorregou em barranco, em rampa, né? Aqui em casa eu não tenho terra e grama, né? Mas a gente tinha, na porta da cozinha tem uma rampa. E aí eu colocava detergente, né, e água ali para os meus filhos escorregarem, para a gente fazer um esquibunda, né? Então, assim, a gente é olhar para o espaço e ver uma possibilidade, né? Não dá para fazer isso, não dá para fazer aquilo, né? É muito legal. E lá no Tenório, elas colocaram que
brincam no parque com essas coisas. Isso é muito bacana, né? Sair daquela ideia do baldinho de plástico, da colher de plástico, mas trazer outras coisas, até porque eles pensam em outras possibilidades a partir daquilo. Então vamos lá, vamos seguir. E aí nós temos, estava coloridinho, também desconfigurou, né? As palavras em negrito aí estavam num coloridinho, mas dá para a gente entender aí. Então, organização por cantos e arranjos espaciais. Então, a gente pode fazer esses arranjos para as crianças brincarem, né? Em espaços multifuncionais. Tem escola que às vezes tem um espacinho lá, uma salinha, né? Uma brinquedoteca, um lugar que fica fixo e organizado, embora as crianças tenham que ter um horário, né, para usar esse espaço, porque né, tem outras salas que usam, mas às vezes tem esse espaço. Tem escola que não, às vezes é um corredorzinho, né? Eu já vi muita escola vendo um corredor e pensando, né, nossa, o que eu posso fazer aqui? E isso se transformar em 2 espaços, né, multifuncionais ali, diversos, para as crianças brincarem, que ficou muito legal. E aí a gente pode usar esses materiais não estruturados que a gente falava aqui, né, esses espaços. Então, caixa de papelão de vários tamanhos, tecidos, elementos da natureza, tubos, cordas, né, pedaços de cordas, garrafas PET, potinhos, tampas, blocos de madeira, bolas de meia, né? A gente brincava muito quando criança com bola de meia. Então, fazer essas bolinhas para as crianças também é legal. Acessibilidade e autonomia. Então, os materiais, oferecer para as crianças de forma que elas possam pegar, que elas possam interagir com eles, né, de forma individual e também corporal, né, para as crianças que engatinham, para elas poderem subir, escorregar, esconder, né. Esses materiais de madeira dão grande possibilidade para as crianças nesse sentido, né, de subir, de escorregar, né, esses que a gente monta lá num canto, as rampas, né, que ficam fixos às vezes na sala, às vezes a sala de berçário tem, né, porque dá essa possibilidade do espaço também para as crianças. Então, a gente pode brincar em áreas delimitadas por tapetes, tecidos ou outros. Então, se eu tenho que montar e desmontar na minha sala, porque a sala é a mesma que as crianças vão usar para o sono, eu posso, de repente, na hora do jantar, né, no momento em que as crianças estão em outro espaço, um dos educadores ir lá e organizar, ou fazer isso combinado com a professora, né, se for no período da manhã, porque a gente consegue ter mais pessoas para poder organizar, né? Então, delimitar com tapetes, delimitar com tecidos, né? Colocar cantos na sala. Eu já vivi essa experiência numa sala, eles tinham um número grande de crianças, até acho que eram 28 crianças de minigrupo, porque era uma sala grande. E aí a professora fez, como a sala era grande, usou as quinas da sala para fazer cabaninhas. E lá ela foi colocando brinquedos diferentes, né, nesses cantos, para as crianças, e já separados, né, pensando num jeito de brincar, né, para que brincadeira que vai ser desenvolvida aqui. Então, selecionou os materiais e cada canto tinha esse tipo de material. Mas a gente pode fazer também, inicialmente, né, isso para maternal, por exemplo, minigrupo a gente pode começar, era uma sala de minigrupo, essa que eu estou falando, né, se for no espaço de fora, dá para a gente fazer com círculos, né, colocar ali os brinquedos dentro com bambolê, colocar dentro, né, esses bambolês. Uma outra experiência aqui no chat, na minha sala de minigrupo, as crianças fazem fileiras com carrinho e peças de encaixe de cores diferentes. Algumas crianças falam as cores e quando não sabem, ficam perguntando para nós, né? Elas organizam uma brincadeira e o legal é a gente entrar nessa brincadeira delas, né? E ampliar essas possibilidades que elas estão inventando ali, criando entre elas. Daí a gente tem os cantos, a gente tem o brincar heurístico, a gente tem os cestos dos tesouros, né? Tem algumas escolas também de berçário que receberam cestos com alguns objetos que dá para usar, né? Variar, alternar esses materiais que a gente traz. E aí, estimular essa imaginação e o pensamento da criança, né? Ao invés de brinquedos já prontos, estereotipados, mas oferecer brinquedos que trazem inúmeras possibilidades para o brincar da criança em diferentes espaços. E aí, a gente já falou um pouquinho, mas lá na sua escola, quais são as brincadeiras ou os brinquedos preferidos dos bebês ou das crianças da sua turma? Do que eles mais gostam de brincar? Então, nós colocamos aqui várias possibilidades, pensando em possibilidades diferentes daquilo que já é dado como pronto, diferente de pecinhas de montar, né? Diferente de algo que já nos comunica o que é para fazer, né? Apesar da pecinha também dar possibilidade, a gente pode pensar
uma outra forma de usar que não seja só encaixe, né? Então, que outras possibilidades vocês têm feito na escola e que as crianças têm interagido muito bem com essa proposta? Elas têm gostado desse brinquedo ou desta brincadeira? Então, coloquem aí para mim, por favor, no chat. Vamos lá. Minha turma de maternal adorou brincar de lencinho na mão, pedem sempre, e o rabo da serpente. Que legal, porque a gente costuma pensar que as crianças de maternal não conseguem sentar numa roda, brincar de lencinho. Às vezes elas não conseguem porque a gente nunca ensinou, né? E muito legal essa brincadeira, né? Trazer as brincadeiras tradicionais, porque é exatamente aquilo que elas não têm em casa, né? Brincar de pato ganso, essa eu não conheço. Os reciclados, as crianças gostam, os materiais não estruturados. As caixas de papelão é sempre sucesso, né? Pena que a indústria privou a gente das caixas de geladeira, caixa de fogão, né? Que agora a grande maioria vem embalado no plástico bolha e nos isopor da vida, né? Mas as crianças gostam muito, elas trazem muitas possibilidades. Pintura com guache no azulejo, tem bastante escola que fez esse espaço, né? Com guache, com azulejo para as crianças pintarem com guache, e a gente pinta, depois pinta outra coisa e fica um espaço ali flexível de brincadeira. Cabaninha, cone com barbante, como se fosse corneta. Esses cones de barbante são muito, muito bons para brincar, né? Para qualquer idade de criança, né? Dependendo que você colocar lá para interagir com esse material. E a gente consegue fácil em confecção, né? Em coisa de corte e costura, eles descartam, a gente consegue pegar retalho de tecido também, né? A gente consegue, e eles são muito potentes aí na brincadeira das crianças. Caçador, binóculo, né? O binóculo também com o carretel, que até tinha colocado aqui. Papelão, eles usam a imaginação, né? Recicláveis. Carro, roupinhas diversas para vestir as bonecas, brincar com materiais recicláveis, né, os não estruturados, cartela de ovo com plaquinhas de cores e misturar as tampinhas para eles ordenar. Legal, né? Dar um desafio aí para eles. Controles de TV, brincar no parque, transferência de fubá com o berçário. Eles amaram. Acho que é para transferir de um recipiente para o outro, né? Minha mãe faz crochê, quando acaba eu levo. Legal, já tem já tem uma fonte. A brincadeira com tintas e músicas, sucatas, varal das garrafinhas e palito de sorvete para encaixar. O que a gente chama de recicláveis e sucatas, vamos dar um nome pedagógico para isso, né? São os materiais de largo alcance ou não estruturados, que dão essas possibilidades para as crianças, né? Para a gente dar um nome aí, um nome chique, né? Não é uma simples sucata, não. Varal de garrafinhas e palito de sorvete para encaixar, recicláveis e guardar os brinquedos por cor, né? Separar, torna uma brincadeira, tem um desafio, né? Por trás, não é só guardar por guardar, mas é pensando aí na separação das coisas. Batata quente também é uma brincadeira, né, Cleide, que a gente quase não vê mais as crianças fazerem. Até nas formações, a gente fala às vezes nas formações, né? Eu dou formação tanto para os educadores quanto para professores também de creche, em outro programa de formação, e também para agentes educacionais, né? E a gente percebe que bastante brincadeira que a gente fala, eles não conhecem, né? A gente fala, gente, mas como é que não conhece essa brincadeira, né? E não conhecem porque não brincaram. Então, já chegando numa geração de adultos que não brincaram, né? De muitas brincadeiras. Então, é legal a gente trazer essas brincadeiras de volta. Giz de lousa, cones de diferentes espessuras para encaixe, né? A Odete está falando também aqui. Então, essas são as brincadeiras. Então, o legal é que a gente percebe que muitas brincadeiras que vocês fazem aqui, brinquedos que vocês trazem, eles surgiram de uma observação de como as crianças brincam, do espaço que vocês têm, né, e a forma de brincar das crianças.
Isso é importante, né? Que a gente tenha esse olhar afinado para o espaço, para as crianças, como elas brincam, e para os materiais que elas têm mais interesse, né? Aquilo que vai ser a sensação, né? Daquele momento do brincar. E depois vai ser outro, porque elas enjoam, você tem que renovar de tempos em tempos, né? As possibilidades ali de materiais e de brinquedos. No berçário, nada ganha do escondeu, achou. Ah, eu imagino, porque esconder e achar é muito importante para o desenvolvimento dos bebês, né? E eles gostam muito, eles riem muito, né? O saber que quando alguma coisa está escondida, ela não deixou de existir, né? Que ela continua ali. Isso é um jogo para eles, e isso é muito legal. E se a gente pesquisar, a gente consegue achar muita música que trabalha esse jogo do esconder e do achar. Na nossa próxima formação, né, no nosso próximo percurso aí, nós vamos falar um pouquinho das brincadeiras cantadas, né, e das histórias orais. A gente vai trabalhar um pouquinho sobre isso, sobre esse escondeu, achou, jogo de mão, de rosto, a voz, as histórias, né, orais. Então, a gente vai trabalhar um pouquinho sobre isso. As peças de madeira viram o jogo Block Best do maternal. Placas de madeira com imagens para colar nas portas do armário com figuras ou letras. A gente fez essa experiência no berçário, né, quando eu estava como coordenadora, as educadoras elas colocaram várias figuras, e figuras reais, não estereotipadas, né, com várias situações, ou objetos, ou animais, fixadas em vários lugares, no armário, no chão, simulando uma roda, na mesa do refeitório, na mesa de alimentação, né, estimulando as crianças a falarem sobre o que elas estão vendo, né, então as crianças apontavam e iam falando, e isso estimulou muito a linguagem, né, então é uma atividade bem bacana, né, e é permanente, eu posso de tempos em tempos trocar essas propostas para que elas possam interagir de outras formas e ampliar mais o repertório delas. Eu não sei o nome, é Fábio, tá? Ele está explicando como que funciona o pato ganso. Crianças sentadas em círculo e o orador escolhe uma criança para fora da roda, pondo a mão nas cabeças enquanto fala pato, 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 até falar ganso. O ganso corre atrás do amiguinho, tipo ovo choco. Ah, que legal. É uma variação do ovo choco, eu não conhecia. O Dash está falando que as figuras são com imãs e eles que colocam, né? Colocam os imãs no armário e é bem legal, dá para criar história, dá para brincar, dá para estimular a linguagem, né? É bem legal. É o Fábio mesmo que colocou aqui para a gente. Sobre o pato ganso. Quebra-cabeça também. Então aí tem uma variedade, né? E cada escola, não diria nem cada escola, cada turma vai mostrar para nós, né? Aquilo que gosta de brincar, o brinquedo que cai mais, cai melhor, né? A brincadeira que é mais querida, mais bem-vinda, né? Para cada turma, para cada sala. Às vezes 2 salas de mini grupo, a mesma proposta, nenhuma, né? Quem dobra e migra de uma sala para outra, né? Eu cobre um outro educador em outra sala, percebe que às vezes aquilo que você fez na sua sala, você vai para outra sala e aquela proposta não foi tão atraente como foi naquela, né? A mesma coisa com os personagens, que eu costumo dizer. No minigrupo, eles gostam bastante de bruxa, de lobo, de jacaré, e eles alternam esse gosto ao longo dos anos. Então, tem um período que eu quero só jacaré, outro período que eu quero só o lobo, né? Outro período que é a bruxa, né? E eles vão alternando aí os personagens. Então, só para a gente ilustrar que cada sala é uma sala, cada criança é uma criança e cada grupo é um grupo. Então, eles têm interesses aí diversos no brincar. No berçário, a dança faz muito sucesso, né? E é um baratinho as bundinhas de fralda balançando, né? A dança da cadeira também, o Fábio colocou. Músicas que imitam bichos, é bem legal também. E aí, se o brincar, a gente falou que o brincar é uma linguagem lá no começo, né? É uma forma máxima de expressão da criança, a criança brinca o tempo todo, né? O que a gente pode pensar sobre os tempos de brincar, né? A gente tem um tempo rígido, sempre rígido de brincar, ou a gente é flexível nesse brincar?
A gente corta as brincadeiras das crianças, porque agora não é hora, e eu não digo deixar a criança fazer o que ela quer na hora que ela quer. É no sentido da gente observar as formas de brincar e dar vez e voz às crianças nessas formas de brincar, né? Para não ter aquela rigidez de que só naquele momento é que ela vai brincar, né? Porque ela é uma forma de expressão, então a criança vai brincar a todo momento e a todo tempo. E como eu disse, nosso tempo é um tempo diferente do tempo dela, né? Para ela, sempre quer mais, sempre é preciso mais, né? Sempre é um tempo do brincar. E se a gente é um adulto brincante, né? Nós precisamos, enquanto educadores, sermos adultos brincantes. E não é fácil, né? Perder essa rigidez do adulto que tem conta para pagar, que tem seus problemas, né? Perder essa rigidez para brincar com as crianças. Então, isso é muito importante, né? A brincadeira do adulto com a criança, do entrar no faz de conta, né? Do se colocar na altura da criança para brincar, isso faz toda a diferença, né? Quando a gente fala lá da criança criar esse vínculo com o adulto, de fortalecer esse vínculo, dessa empatia, né? Dessa escuta atenta para as crianças. Então, quando a gente brinca, isso fica mais aguçado, mais evidente, né? A gente dá mais voz ao brincar da criança. E não pensem que esse brincar faz bem, brincar com a criança, ser um adulto brincante, faz bem só para a criança, faz bem para nós, né? Quando a gente brinca, a gente é muito mais feliz quando a gente está brincando, né? Quando a gente, um adulto que brinca com a gente o tempo todo, de brincadeiras saudáveis, né? Que está sempre rindo daquilo que, né? Mesmo sendo difícil, tá rindo, né? Tá achando uma graça naquilo que, né? Em alguma coisa, né? É uma capacidade que não é para todos, né? Que nem todo mundo tem, mas que deve ser cultivada, né? Esse adulto brincante que mora em nós, porque todos nós fomos crianças um dia, todos nós brincamos um dia, espero, né? Salvo algumas exceções, que às vezes a gente passa por formações que o adulto fala, eu nunca brinquei, fui privado do brincar, né? Mas, em geral, né, nós fomos crianças e tivemos a oportunidade de brincar. Então, resgatar esse adulto brincante, né? Que mora em algum lugar, né, dentro de nós e que pode sair para fora para brincar com as nossas crianças. E aí eu trouxe essa imagem, que é uma obra de arte do Salvador Dalí, que se chama A Persistência da Memória. Quando a gente olha para ela, a gente vê ali, né, os relógios, né, e dá para a gente pensar um pouquinho nesse tempo de brincar. Então, o que é o tempo nosso relógio e o que é o tempo da criança, né, o tempo fixo, o tempo rígido e o tempo que não existe, que escorre, né, que escapa pelas mãos. Então, mesmo tendo uma rotina muito rígida, que eu sei que a gente tem, né, a gente tem vários horários de refeição, a gente tem aquilo que precisa ser feito na rotina, e isso às vezes nos consome. Mas ter um olhar para cada momento dessa rotina e enxergar o brincar em cada momento, né? Eu posso brincar com uma criança enquanto eu estou trocando ela, eu posso brincar na mesa, né? Eu posso propor uma brincadeira, um faz de conta, né? Quem nunca brincou com os filhos, ou você mesmo, quando estava fazendo comida, brincando que era um restaurante, que você vai buscar o que o cozinheiro fez, que você é o garçom, né? Então, trazer o brincar, né? Claro que de acordo com a idade, a linguagem das crianças, mas trazer esse brincar para vários momentos do dia, né? Se não todos os momentos do dia. Há uma forma de brincar cotidiano, né? Ser esse adulto brincante e pensar nesse tempo da criança que é diferente do nosso tempo. E aí, brincar de quê e onde, né? A gente falou de várias possibilidades de brincar dentro da sala, de brincar fora, de organizar espaços de brincar, de pensar nesse tempo do brincar. E aí a gente traz essa provocação: brincar de quê e onde? Nós somos seres brincantes que se humanizam, somos seres brincantes que se humanizam nas relações. Então, o brincar, ele nos humaniza. Então, a gente viveu o extraordinário no ordinário do cotidiano, né? É trazer esse brincar para o dia a dia, né? Para todos os momentos que a gente tem do nosso dia. E aí eu selecionei essas duas fotos, que na verdade elas não foram tiradas, não é de escola, tá? Foi criada por IA. Mas aí eu quis ilustrar as crianças indo, de repente, caminhando para se locomover de um espaço para outro, né? Crianças de mini grupo. E aí uma criança
encontra uma formiguinha, né, um bichinho no chão e para olhar, né? E a gente tem duas possibilidades, né? Ignorar e levar todo mundo, ou a gente pode aproveitar, né, esse momento para mostrar para as crianças, né, para trazer alguma coisa sobre, para investigar, para pesquisar, que bicho é esse, né? Se as crianças estão inaugurando o mundo, elas vão conhecer as coisas, né, os objetos, os materiais, né, os objetos culturais e também os seres, a natureza, né, explorar. Então, aproveitar esse momento. Então, essa foi só um exemplo aí de tantos outros que podem acontecer aí durante uma ida de um espaço para o outro, né? Aí uma outra situação, aí seria uma criança, eu pedi para ele gerar de uma criança como se fosse maternal, que é uma foto clássica, né, de um acontecimento clássico, que é a criança com um bolinho feito de terra, né, põe a folhinha ali e vai cantar parabéns, né, para você assoprar a velhinha, ou se você quer um pedaço do bolo de chocolate, né, e como que a gente responde esse momento, né? A gente usa esse momento para conversar com o nosso colega, a gente está de olho no que está sendo feito, né, pela criança, a gente dá vez e voz a esse tipo de manifestação dela, dessa brincadeira dela, né? Eu entro na brincadeira, eu canto parabéns. Quantos bolos de chocolate de terra você já comeu, né? Ficticiamente, né? Vou comer aqui o bolinho que você fez, né? Então a criança ela encontra várias formas de brincar em diversos espaços. E aí o nosso olhar precisa estar apurado para enxergar esses momentos, né? Essas formas de brincar. Superar a visão de que o brincar só ocorre no parque ou no pátio, né? Quando a gente começou a nossa conversa, onde as crianças brincam? Quais são os espaços de brincar na creche? Então, todos os espaços são possíveis de serem espaços brincantes, né? Espaços para brincadeira. Então, não só o parque, né? O pátio, a sala, mas vários espaços, né? Não são só em horários delimitados e não são só naqueles espaços onde tem a brinquedoteca, onde tem parque, né, onde está delimitado ali mais o brincar. Momentos de cuidado como momentos de interação, né? Então a gente falou lá sobre a interação e a brincadeira, que são os dois eixos estruturantes da educação infantil, né? Os eixos que estruturam a educação infantil. Então, esses momentos de cuidado, eles são momentos de aprendizagem também. Então, a criança não aprende só quando está brincando lá com a proposta que eu montei, que eu organizei, que eu disponibilizei, né? Ela aprende também nesses momentos de cuidado, né? Então, todos os momentos, eles são momentos potentes, né? Para que haja essa interação, né? Já que o brincar e o interagir são os dois eixos que estruturam a educação infantil. Então, são momentos também de interação potentes para a construção de vínculos com as crianças, né? E aí tem vários momentos ali, o descanso, né, a alimentação, a troca, né, e essa troca feita de uma forma sensível, acolhedora, que eu não vou pegando a criança e levando sem dizer o que eu vou fazer, o que vai acontecer, né, mas que estabelece um diálogo com a criança, que eu falo o que eu vou fazer com ela, o que eu estou fazendo, eu vou narrando, né, e isso eu vou estabelecendo vínculo, eu já estou ali com ela. Então, o conversar, ele faz parte, né, ele vai narrando ali o que eu estou fazendo com essa criança nesse momento. Então, todos esses momentos são momentos potentes de interação com o adulto, com o educador, já que a interação é muito importante, né, como eixo estruturante na educação infantil. Aqui alguém colocou, Amy, ela colocou, eu entro na brincadeira, canto parabéns, como o bolo e até tomo café feito de areia. Acho muito importante essa interação. E é isso mesmo, né? Super importante a gente entrar na brincadeira, né, entrar nesse contexto das crianças. Incentivamos as crianças que não queriam comer brincando com a música do jacaré, que foi passear na lagoa, com a parte viu um peixinho, abriu a boca e nhaque, né? Então, às vezes, uma simples brincadeira a gente consegue, né? E eu sei que vocês tiram leite de pedra, dão nó em pingo d'água, né, para conseguir as coisas com as crianças, né? Eu falo no sentido de trazer outro olhar, outra forma de fazer, né? Se ela não faz desse jeito, talvez desse jeito seja mais atrativo, né? E isso me fez lembrar de um texto que eu estava lendo hoje, terminando, né, aqui a formação de organizar, eu fui ler esse texto,
E é um texto que falava sobre uma vivência da creche, né, de uma criança que estava no cadeirão, provavelmente um bebê, né, de menos de 2 anos, ali de berçário 2, que não queria comer. E mesmo que o educador oferecesse, né, e cantasse, o bebê não quis comer. E aí uma criança que estava do lado ficou olhando aquela cena e pegou a colher da criança mesmo, dessa criança, encheu e foi e colocou na boca dela. E aí a criança abriu a boca e comeu. E aí essa criança, vendo que ela comeu, continuou, né? Colocava a colher e dava, né? E qual foi a postura do educador? Deixou, né? Que uma criança alimentasse a outra. E era um afeto, a criança sentiu um carinho da outra, né? Eu estou sendo alimentada, né? E comeu tudinho o prato, porque era a colega que estava dando para ela, né? Então são situações que acontecem no dia a dia e que as crianças se mobilizam, né, com o outro, né, de ajudar o outro. Olha quantas coisas ela aprendeu, né, nesse momento, não sendo privada, né, disso, né, desse momento dessa possibilidade de fazer isso, né. Eu lembrei quando vocês falaram aqui da questão da comida, né, de alimentar, de cantar para poder se alimentar. Tem algumas pessoas colocando ainda aqui do faz de conta, que é tudo de bom, do chapéu, das fantasias. Voltar a ser criança de novo é maravilhoso, é tão bom a interação com as crianças, é verdade, né? É muito bom. Acho que uma das coisas que eu senti muita falta, né, quando eu saí da escola, é essa interação, né? Você chegar num berçário, eu falava que adorava chegar no berçário no final de tarde, se jogar lá dentro do berçário e as crianças virem, né, literalmente em cima, né? Essa interação é muito boa. É cansativa? É cansativa. É árdua, né? É difícil. Mas é também muito gratificante, né? Essa posição de brincar, de ser um educador brincante. A gente volta a ser criança de novo, a interação. A professora Joyce falando da professora Neuda, né? Saudosa professora Neuda, que faleceu. Ela entrava na brincadeira, escorregava com as crianças no escorregador do parque, brincava com carriola, verdade. Eu fui coordenadora dela. Sempre sorrindo e alegre. E ela colocou saudades, verdade, né? A gente fica com essas boas memórias, né? Volta, Sol, para a escola. Na hora da comidinha, a gente brinca de aviãozinho. Acho que é muito bom, né? Colocou aqui. Acho que é isso. Brinca de aviãozinho. E aí vocês vão usando um monte de artimanha, né? Para conseguir fazer as crianças comerem, participarem, né? E aí eu coloquei aqui também 2 espaços, né? Esses espaços são fictícios, eles não existem, porém, eles são parecidos com muitos espaços que a gente pode ter por aí, né? Quem não tem um corredor sem nada, um canto lá sem nada, um gramado, a gente falou no começo, né, de escorregar, né? Então, esse espaço aqui, possivelmente vocês tenham alguma coisa parecido na escola, né? Ou não, né? Pode ser que não tenha também. E aí eu coloquei aqui, reconhecer os espaços potenciais do brincar na escola, em especial aqueles menos frequentados ou organizados para o brincar, né? Então, olhar para a escola e pensar, onde tem um lugar que ainda não foi habitado, né? É um lugar de passagem só, é um lugar que a gente não usa para nada, né? Não brinca. O que eu posso levar, né? Eu lembro que tinha uma escola que a gente tinha aquelas bolonas, sabe essas bolonas que passam os carros vendendo em cima era Belina antigamente, né? Que vinha aquelas bolas gigantes em cima. A gente tinha na escola essas bolas. E aí nós, para guardar, porque elas são muito grandes, né? Difícil de guardar, os educadores construíram rede no teto mesmo da sala. E as bolas ficavam dentro. Quando ia brincar, soltava essa rede, as bolas caíam, as crianças faziam a festa, né? E a gente levava essas bolas para outros espaços maiores da escola, né? Para brincar. Então, era uma festa. Então, olhar para um espaço e pensar, do que eu posso brincar aqui? Que espaço o que eu posso usar aqui nesse espaço para as crianças brincarem? Então, principalmente esses que são menos frequentados, né? Organizar eles para brincar. E aí, nessa intenção, eu trouxe essas 2 fotos, que depois, mais para frente, a gente vai ver, não sei se na sequência agora ou mais para frente, a gente vai ver formas de organizar, né?
que não precisa ser desta forma como vai ser apresentado, pode ser de outras, mas possibilidades de brincar nesse espaço. E aí, uma outra questão bem importante, não hierarquizar os espaços de brincar na escola, né? Enxergar potência em todos os espaços. Então, eu posso brincar não só na sala, como a gente já falou, não só no parque, não só na brinquedoteca, mas eu posso olhar para esses espaços não habitados, né? Não habitados do brincar, e usar de alguma forma. Eu posso usar espaços transitórios, né? Esse espaço, por exemplo, uma rampa de escola, né? Eu lembro que na Inês Zenaide as crianças desenhavam na rampa, né? Quando os pais chegavam, eles passavam pelos desenhos, quando as crianças iam embora, eles ficavam mostrando, né? Esse aqui foi eu que fiz, esse é meu, e eu mostrando, né? Interagindo com as famílias. Também é uma forma de comunicar que ali se brinca, é uma forma de comunicar a expressão das crianças, né? Para as crianças maiores, né? Claro que o berçário a gente não vai conseguir, né? Mas com as crianças maiores, né? Usar esses espaços dessa forma também. Aí eu pedi aqui para a IA produzir aí essa rampa de entrada fictícia, né? Da escola, pensando nessa proposta, né? Nós falamos também da parede de azulejos, né? Mas aí é um caminho, né? O caminho que a gente percorre de um lugar para o outro e que está ali com um desenho, né? Uma ação, uma intervenção da criança. Enxergar as potências de cada espaço, desde a entrada da creche, né? Onde é um espaço potente para brincar, onde é um espaço potente para comunicar o que foi brincado, né? Então, a gente pode registrar a brincadeira e colocar lá, né? Hoje brincamos de tal coisa. Se foi um desenho coletivo, né? Colocar lá. Se foi usar objetos riscantes, né? Expor isso e comunicar aquilo que se brincou, aquilo que se fez, né? A gente fica um pouco limitado em relação a fotos, né? Cada escola tem a sua orientação, né? A sua forma de organização, mas ver formas de comunicar isso, né? Nas paredes da escola, né? Nos espaços onde as pessoas percorrem, onde as pessoas andam, né? Nos espaços de transição, aí. E aí nós voltamos para aqueles dois espaços inabitados, né? Aqui é o mesmo espaço, aquele primeiro. Eu vou voltar aqui só para vocês lembrarem. Então, é esse primeiro espaço da primeira foto. E aqui, eles organizados, né, para brincar. É uma forma de organizar, não que tenha que ser desta forma, com esses materiais, mas para a gente pensar, né, o que eu tenho na escola que dá para eu usar, dá para a gente montar, fazer alguma coisa diferente, né? Vamos unir, né, forças aí um com o outro para fazer objetos, vamos montar um cantinho. Se é uma quina, né, um canto, um encontro de paredes, eu posso pôr cabaninha, tem almofadas para pôr, posso pôr livros lá, eu posso pôr o varal na parede, dar tecidos, retalhos, eu posso pôr prendedor. Tem escola que tem galhos, que tem sementes, daquelas sementes grandes, né? Aí em São Pedro tem aquelas árvores, tem aquelas sementes, vagem, né? Vagem, que você chacoalha, ela tem som, né? Que dá para brincar. Eu até trouxe dois há muitos anos atrás para colocar na minha caixa de objetos sonoros, né? Então, pensar o que eu posso organizar, né, para as crianças brincarem nesse espaço que não é habitado, né, um espaço que não está sendo utilizado. E ali uma outra forma de utilização do mesmo espaço, né, uma forma de organização com retalhos de tecidos, com objetos da natureza, né, um cesto de pinhas, e aí propostas diferentes ali de brincar. E aqui o barranco. Então, voltamos lá para aquele barranco, né? Que estava ali sozinho, né? Não habitado para o brincar. E aí uma proposta, né? De levar objetos. Aqui a gente está dando ênfase para o brincar heurístico. Também, né? Dá para a gente pensar na ideia do escorrega. Ali tem uma cabaninha que daí já exige mais, né? Alguém, de repente tem um caseiro, tem um apoio que possa fazer lá uma casinha, né, alguma coisa assim, os caixotes, as panelas, né, tem escola que já pediu para os pais levarem panelas velhas para brincar no parque, dá para usar nesse espaço, né, recolher folhinha, recolher sementes e usar ali naquele espaço para brincar. O escorrega, né, que nós falamos, o escorregar, o espaço para as crianças usarem ali, não usar só, de repente na Semana das Crianças a gente fala, vou fazer uma esquibunda, né, que é o escorregar na rampa que a escola tem, ou no gramado, mas pensar em formas de usar também em outros momentos, né?
Eu lembro que tinha um educador, na nossa rede mesmo, que ele tinha vários vídeos das crianças descendo de motoca num gramado. E a gente ficava, gente, vai capotar, vai se machucar. E as crianças desciam, mas de um jeito. Então, elas foram pegando os milímetros, né, de descer. Então, eu vou andar sempre no pátio com a motoca. Que outro desafio que eu vou fazer? Eu vou fazer um percurso para eles passarem, vou pôr tinta no papel pardo compridão, eles vão andar para ver a tinta. Eu vou colocar numa rampa, eu vou levar para um espaço como esse gramado, né? É claro que a gente tem que se preocupar com a segurança, mas pensar também nos desafios, né, que a gente proporciona para as crianças, né? E ali a gente tem também, né, falando do mesmo espaço, então tem duas formas ali de ocupação. A gente tem um jardim sensorial, né, bem no cantinho ali. Então, são espaços para as crianças caminharem. Então, ali eu tenho uma área de gramado, e aí tem vários tipos de texturas para as crianças caminharem. Então, tem a areia, tem a pedra, o cascalho, a grama, para as crianças poderem pisar. E eu sei que tem escolas que já estão organizando, né, um espaço assim, sensorial, tem escola que já tem organizado, parque sonoro, né, aquelas cortinas sonoras para colocar no espaço para onde as crianças passam. Então, são formas de potencializar aquele espaço. Então, um barranco sozinho é só um barranco com uma intervenção que a criança possa brincar nele já é outra história. Aí também outras formas, né, de a gente disponibilizar materiais para as crianças brincarem nesse espaço. Então, a gente tem ali os cones. Quando a gente passa em frente à loja de tecido, é comum a gente encontrar esses cilindros, né, que são refis de tecido, de TNT, e que as crianças podem fazer inúmeras coisas com eles. Dá para a gente serrar em vários tamanhos, né, porque eles são bem durinhos, e disponibilizar para eles brincarem. Então, a gente tem ali, no cantinho, a exploração, né, com esses objetos, com esses cones e mais algumas coisas no cestinho. A gente tem depois outro cesto com coisas da natureza, né, elementos da natureza. Água e descobertas, né? É legal a gente promover também brincadeiras com água, né, com os elementos naturais. Colocar a terra, colocar a água, até porque tem onde a criança vai vivenciar essa experiência se não for na escola, né? Hoje os pais pouco deixam as crianças brincarem com esse tipo de material, né? Esse tipo de material, esse tipo de elemento, né? Porque vai sujar, né? Então, oferecer propostas que tenha água, que tenha terra, né? Que possa fazer essa mistura, né? Essa meleca boa aí, né? Sei que depois dá uma trabalheira, não é sempre que a gente vai fazer, né? Mas, vez ou outra, oferecer essas possibilidades para as crianças, né? Esse tipo de contato com esse material. As texturas, né? Vários tipos de textura para as crianças manusearem, explorarem. Os retalhos de tecidos suspensos, né? Fitas suspensas. O berçário adora passar, né, debaixo da fita e ver a fita indo no rosto até ela soltar. Né? Eles ficam fazendo esse movimento. Eu até procurei, mas não consegui encontrar. O meu filho, quando estava no berçário da rede, as meninas do berçário, elas pegaram os bichinhos de borracha, que eram mordedores, mas eles estavam grandes já, eles não se interessavam por brincar como se fossem mordedores. E elas penduraram em elástico em vários lugares da sala, para eles brincarem de puxar e soltar, né? No começo a gente ficava, nossa, vai soltar, vai dar uma porrada em um, mas não, né? Eles aprenderam até o efeito do soltar e, né, do puxar e soltar. E eles brincavam demais, né, com esses bichinhos. E eu tinha uma foto, devo ter em algum lugar perdido aí, porque as fotos eram só impressas, eram mais impressas, né, do que guardadas, né, e eu acabei não guardando ela de forma digital, né, só impressa e não consegui localizar. Mas eu tenho a foto dele puxando esse bichinho e abraçado com o bichinho, né, e com a carinha sorrindo, assim, porque ele ia soltar o bichinho para ver ele pular. Então, a gente olha para o espaço e pensa na potência daquele espaço, o que eu posso pôr, né? E aí, os tecidos, as fitas, elas são muito bacanas para os berçários, né? Usar isso no espaço. E quando a gente fala de tecido, é legal a gente trazer tecidos mesmo, os retalhos que vocês encontrarem, doações dos pais, né, de retalhos que eles tiverem, para a gente não ficar só, né, nos TNTs da vida. Porque hoje eu descobri, lendo um texto sobre
o brincar heurístico, que TNT, não sei se vocês já sabem, mas a sigla dele significa tecido não tecido. Ou seja, não é uma coisa natural, não é uma coisa, né? É uma coisa que foi feita só para usar, para fazer alguma coisa que não é a função dele, mas é. Né? Então, o ideal mesmo é tecido, né? Quando possível, da gente usar. É claro que se eu tiver só TNT lá, eu não vou privar de fazer uma brincadeira legal com as crianças só porque só tenho ele, né? Então, a gente vai usar. E aí, outras formas de brincar, né? Gramado, barranquinho. E aí, eu vou colocar depois para vocês lá essa apresentação, né? Assim como as outras já estão disponíveis lá no link que os coordenadores foram informados desde o início do percurso, que estaria lá. Acho que vocês já têm acesso. Se não tiver, procurem o coordenador de vocês para acessarem. A nossa última formação já está lá. E ao final desse percurso também eu coloco lá essa para vocês terem, tá bom? E aí esse desafio. Encontrar no espaço a oportunidade de evidenciar os eixos norteadores da educação infantil. Então, como a gente falou desde o começo, interações e brincadeiras. Então, encontrar nos espaços a possibilidade para essas duas coisas tão importantes que estruturam o dia a dia nosso na creche, né? E aí potencializar o desenvolvimento integral das crianças, né? Que elas possam viver as experiências com o corpo todo, né? Com o tato, com o olfato, com os 5 sentidos e com o seu corpo todo, porque a criança na creche, ela é corpo, ela é movimento, ela é experimentar, ela é agir, né, agir sobre as coisas, agir com as pessoas, né, essa aí é a vida da criança da creche, né, é o contexto que a gente vive na creche. E aí a gente está caminhando para o nosso finalmente, e eu trouxe esse texto para fechar, né, a nossa formação. Que chama-se Vista Cansada. É um texto de Otto Lara Rezende, de 1992, que diz assim: de tanto ver, a gente banaliza o olhar. Vê não vendo. Experimente ver pela primeira vez o que você vê todo dia sem ver. Parece fácil, mas não é. O que nos cerca, o que nos é familiar, já não desperta curiosidade. O campo visual da nossa rotina é como um vazio. Você sai todo dia, por exemplo, pela mesma porta. Se alguém lhe perguntar o que é que você vê no seu caminho, você não sabe. De tanto ver, você não vê. O hábito suja os olhos e lhes baixa a voltagem. Mas há sempre o que ver. Gente, coisas, bichos, e vemos? Não, não vemos. Uma criança vê o que o adulto não vê. Tem olhos atentos e limpos para o espetáculo do mundo. Otto Lara Rezende. Então, que a gente possa olhar com esses olhos da criança, né? Que esse hábito de ver sempre não vicie o nosso olhar, né? Que a gente possa parar e se deslumbrar com as coisas que a gente vê, que a gente possa se deslumbrar com o espaço, com as relações, com o brincar da criança, com as descobertas dela, né? Que a gente possa ter esse olhar cuidadoso e atento, que a gente não vicie. Porque é comum, né, quando chega alguém novo, a gente fala, você tá com essa empolgação toda porque você chegou agora, eu quero ver daqui uns anos, né? E é legal quando a gente passa todo o tempo da vida e a gente não perde, né, essa capacidade de olhar com minúcia para as coisas, com olhar refinado, né, e gostando, e percebendo e olhando os detalhes, né? Então, essa é uma capacidade muito importante que a gente tem que preservar, né, que a gente precisa cultivar, né, em nós, educadores. Tá bom? Não sei se tem mais alguma questão, se vocês quiserem aí colocar no chat.
A Luma está colocando que não abre. Luma, copia e joga na sua barra de endereços, tá bom? Às vezes, quando não abre direto, fazendo isso, às vezes abre a lista de presença, tá bom? Então, estou à disposição aqui, se vocês tiverem alguma questão para colocar, do que vocês acharam, se contribuiu, né, com esse olhar para o espaço que vocês já têm e para o brincar das crianças, né, se ampliou essa visão aí de vocês, porque essa é nosso objetivo, né, da nossa formação. Eu trago aqui as referências para vocês, né, de todas as consultas que nós fizemos, das citações que foram colocadas aqui, né, dei uma desconfigurada, né, na apresentação, mas eu arrumo para colocar lá para vocês poderem consultar mais, né. Então, alguns são links, outros são livros mesmo, para vocês poderem consultar. Entre eles, eu trouxe aqui alguns, mas eles estão listados. Educação de 0 a 3 eu não coloquei ali, mas ele também traz bastante coisas bacanas para a gente de creche, né? Educação de 0 a 3, atendimento em creche, rotinas na educação infantil por amor e por força. Trouxe até um livro que seria para ler para vocês, para falar como que a criança constrói sua identidade, mas a gente deixa para uma outra oportunidade, que é esse livro Talvez Eu Seja um Elefante, que já é pano para outra manga. Tá bom? Então, agradeço vocês, que tenham uma ótima semana, que ampliem aí os seus olhares, deem trabalho para os gestores de vocês, no sentido de organizar espaços, de pensar junto com eles espaços, né? Porque a gente precisa de educadores assim, ativos, né? E que pensam aí nas interações e nas brincadeiras como eixo estruturante da educação infantil. Obrigada e até uma próxima.